diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, muito bom dia. Eu não sei se é a segunda live, acredito que seja a segunda live. 10 horas e 32 minutos, 10 horas e 32 minutos, dia 10, quarta-feira, dia 10, quarta-feira, e temos relatório para os agentes em campo, juízes encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla. Vamos às denúncias e denúncias constatadas de crimes localizados no território da República Federativa do Brasil. Atitudes monocráticas do Supremo Tribunal Federal, na vigência constatado por membros do Foro de São Paulo, ou seja, as pessoas que foram cooptadas e colocados como membros do Foro de São Paulo no Supremo Tribunal Federal, foram nomeados por esta organização narcoterrorista localizada no Brasil e que são nomes expostos a uma vigência de contratos de máfias internacionais, onde eles se estabeleceram num compromisso de fazer um conglomerado a um golpe planetário. Ou seja, os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal foram cooptados por uma organização mundial, regimentou e estabeleceu a nomeação para que se perpetuasse a administração deste grupo financeiro do narcotráfico internacional. Então, numa atitude monocrática, o ministro, à época, Barroso, se fez presente na Câmara de Deputados e estabeleceu uma atitude monocrática a decretar o fim
de uma lei estabelecida há 3 dias, que tinha por caput esta lei as urnas auditáveis, urnas que poderiam ser auditadas e cessaria com o crime contumaz que é cometido desde que houve a inserção das máquinas de votação, máquinas manipuladas pelo software, pelo hardware, que manipulam as compilações de dados através de um servidor que foi comprado sem licitação e que foi estabelecido para proceder aos sufrágios das eleições na República Federativa do Brasil. Constatadas as fraudes em várias eleições passadas, os representantes do povo, através da votação, deputados, senadores, inseriram que, nas eleições futuras, o voto seria auditável, onde haveria a checagem do voto do cidadão brasileiro. Então, numa atitude monocrática, há 3 dias de ser efetivada a lei do voto auditável, o marginal, réu, confesso, Barroso, ministro e hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, se fez presente em forma de urgência a que fosse feita uma votação a determinar que as urnas não teriam a impressora do voto a ser auditado para comprovação da legitimidade do procedimento de votação eletrônica. E ele estabeleceu que a garantia seria o próprio ministro Barroso. Esta atitude monocrática demorou a ser justificada pelo Pleno da Corte, em que todos, em forma unânime, como uma boa conglomeração de máfia, de atitude temerosa, de um judiciário que sequestra brasileiros, que não pratica justiça e que, através desta atitude de continuar com os seus pares, com seus adoques de justiça, juízes na forma administrativa para observar as eleições, começaram a ganhar poder do Código de Processamento Civil e do Código de Processamento Penal, tendo eles a autonomia para a prática, tanto na Justiça Civil quanto na Justiça Penal, em perseguir todo aquele que se imponha contestador desse elefante branco conhecido como Supremo Tribunal Eleitoral.
Esse arcabouço financeiro todos os dias estipula uma arrecadação dos cofres do Tesouro da República Federativa do Brasil R$ 27 milhões, sendo de segunda a domingo, todos os dias, ele tem que arrecadar 27 milhões para uma finalidade não identificada destes partidos políticos. E estes partidos políticos, que estão estabelecidos no Brasil desde o primeiro crime eleitoral que impulsou José Sarney a tomar posse da chapa onde o titular foi assassinado por Délio Jardim de Matos. Ele deu a ordem de execução contra o postulante ao título a chapa para a presidência da República e vice-presidência. E de lá para cá, o Brasil virou refém do suborno, da extorsão, da propina e do narcotráfico. Toda esta composição veio a sangrar ao povo brasileiro a não poder evoluir, onde empresários foram extorquidos, onde toda livre iniciativa teve que pagar para se estabelecer na República Federativa do Brasil, coisa que foi dado subsídios a multinacionais estrangeiras. Então, os sujeitos que estabeleceram esta organização criminosa do narcotráfico mundial se estabeleceram no Brasil e nunca pagaram nenhum tipo de imposto. Todos tiveram benesse. E eles progrediram, principalmente da área financeira bancária, onde o resultado anual era superior ao PIB do país. E de lá para cá, nunca houve nenhum tipo de default de resultados financeiros compilados pelos bancos. E quando os bancos faliam, eles eram encampados por outros bancos, não decretando a falência. Por quê? Este procedimento que os bancos faliam era porque os conglomerados financeiros no estrangeiro mudavam de mão e mudavam de nome. Então, eles tinham que ser eliminados aqui no Brasil ou encampados por outros bancos. Então, o procedimento do ministro Barroso dá a conjuntura do ódio, da raiva, da desobediência civil por todos aqueles que deveriam ser admirados por suas teses em sentença. Mas a realidade mostrou que se tratava de um conglomerado financeiro mundial
a querer dominar o planeta. Esta realidade foi comprovada. Comprovada a tal ponto que levou a milhões de brasileiros comparecer ao Distrito Federal da República Federativa do Brasil, Brasília. Uma quantidade nunca vista na história do Brasil, em que eles a uma só voz pediam socorro às Forças Armadas brasileiras, que sempre cumpriram com o dever de intervir contra qualquer algoz, contra qualquer sistema político de opressão e imoral, que ficou estabelecido que o Brasil não pode permitir que alienígenas venham a torturar, a escravizar, a impor através de ato vil, de intimidação, a população da República Federativa do Brasil. Então eles começaram a dividir a população, alegando que eles, por serem diferentes, teriam que ter os seus direitos preservados e eles deveriam se identificar. E eles, ao se identificarem, foram perseguidos por estes conglomerados financeiros e que estabeleceram o extermínio. Começaram pelos povos indígenas e até hoje continuam com o extermínio da etnia indígena. Então o Tribunal Penal Internacional identificou que desde a época do José Sarney até os dias de hoje, os partidos de esquerda, comunistas, socialistas, que tinham por caput ajudar aos diferentes, eles os exterminam e os colocam como inferiores. E no momento o executivo, que já é falecido, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é óbito, e que no lugar dele se encontram vários impostores parecidos fisionomicamente, utilizando máscaras, e que as digitais não batem, nem o DNA, tiveram compromissos em várias repartições do planeta que não se quiseram identificar. E isto, levado a esse conglomerado financeiro do terror, do narcotráfico, desse grupo financeiro que domina 84 países, 54 bancos centrais, a lavar o dinheiro do narcotráfico, está associado a todas as máfias que procedem com esta mercadoria, que é o estupefaciente, o narcotráfico. Então, eles se apoderaram
dos países da América do Sul e estabeleceram um feudo do narcotráfico, onde o distribuidor, a ilha de Cuba, distribuía toneladas e toneladas de... Caiu a energia. Caiu a energia, continuamos com a live. Caiu a energia no momento, 10 horas e 53 minutos. Já conectamos o celular e vamos proceder com o restante do relatório. Então, o posicionamento do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, reduto do narcotráfico, teve que ser observado por um agente em campo. Estabelecido este agente em campo, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, na função arbitral, procedeu a constatar que membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal estavam enriquecendo ilicitamente. Ao constatar o enriquecimento ilícito, em que todos eles têm fundações, e em seguida tem estes espólios, que eles são outorgados assim que o executivo se aposenta. Ou seja, Fernando Henrique Cardoso se aposentou com uma fundação e todos os anteriores também se aposentaram com uma fundação. Dinheiro de propinas do narcotráfico e também de impostos desviado para estas fundações. Impostos pagos diariamente, mensalmente, anualmente, e que fez com que os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, nunca arguídos nas suas contas bancárias, nos seus impostos de renda, fossem identificados no enriquecimento ilícito em pagamentos de vendas de sentença, em pagamento de nomeações de desembargadores federais, cargo que não existe no território da República Federativa do Brasil. É uma imposição da OCRIM que opera no Supremo Tribunal Federal. E eles inflaram o judiciário. E eles mesmos são os que cobram, mês a mês, fortunas do Tesouro da República Federativa do Brasil. Até então, ninguém fez arguições com este procedimento. Quando o relatório de Sua Excelência, que ocupa o cargo de Corregedor-Geral em 197 países, sendo 193
da ONU, as investigações se projetaram como um fio de novelo de lã. Você puxou o fio de novelo e veio à baila todas as organizações governamentais e também ao conluio, compadrio e sociedade de reuniões de países a perpetuar o saque financeiro destes membros desta sociedade de ladrões, conhecido como cleptocracia. O indivíduo que deu este conhecimento à mídia, Gilmar Mendes, jagunço, narcotraficante, em que sua família está envolvida no tráfico de drogas, na toma e posse de terras e também em vários assassinatos. Não é somente Gilmar Mendes, é todo o pleno da corte que foi cooptado pelos governos de esquerda, onde Luiz Inácio Lula da Silva se consagrou depois de várias eleições a ocupar o cargo do executivo. Uma vez estando no cargo do executivo, este indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva, roubou centenas e centenas de trilhões, e todos eles averbados com robustas provas, onde todos os envolvidos que foram levados à prisão confessaram seus delitos e entregaram o dinheiro do saque de suas participações em roubos nunca vistos na história do planeta. Este compadrio chegou ao ápice quando Fachin, ministro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, em forma monocrática, estabeleceu que uma divergência administrativa não procederia com a continuação da pena da dosimetria imputada por 4 instâncias de membros da Justiça que identificaram com provas, com depoimentos, com delações premiadas, que este indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva, procedeu a um crime sem precedentes. Então, o integrante do Tribunal Penal Internacional na arbitragem, o senhor Oscar Aníbal Chiapano, juiz corregedor em 197 países, sendo 193 da ONU, identificou
que Luiz Inácio Lula da Silva tinha cometido estes crimes e seria levado ao cárcere pelo Tribunal Penal Internacional. Ele, não querendo ser arguido pelo Tribunal Penal Internacional, foi alvo de uma investigação do Ministério Público Federal, que o mandou à prisão flagrante, ao qual ele foi retirado das suas funções como ladrão, como traidor à pátria, porque os seus procedimentos levaram centenas de milhões a óbito do povo brasileiro. Então, este indivíduo, possibilitado por Fachin, que tem uma soma extraordinária de seu patrimônio, conjuntamente com todos que ocupam o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, e que não permitiram ao órgão que investigava a parcela de distribuição desta sociedade de ladrões, que eram reveladas pelo COAF, pelo GAF Internacional. Então, o GAF Internacional, que ele computa dados de todas as atitudes de enriquecimento do narcotráfico, da venda de armas, da venda de órgãos, de qualquer atitude anômala de enriquecimento ilícito ou de volume de dinheiro não identificado ou identificado, foi invadido por Dias Toffoli. Dias Toffoli, também ministro do Supremo, exigiu do funcionário do COAF a poder manipular o computador e fazer investigações se ele estaria envolvido, se houvesse provas, com todo o pleno da corte. E efetivamente, ele assim descobriu que as investigações do GAF, do COAF, levava eles a serem identificados como narcoterroristas, traidores à pátria. Então, eles procederam em pleno auditório, em que todos eles averbaram as suas atitudes monocráticas, para que fosse estabelecido que não poderia haver nenhum tipo de arguições que levasse ao envolvimento do Supremo Tribunal Federal. Mas qualquer dinheiro computado em banco, em loja, qualquer dinheiro que tenha manifestação criptográfica ou de dados telemáticos, ele sempre é capturado pelo GAF e pelo COAF aqui no Brasil.
Então as investigações do GAF levaram a que estes integrantes viessem ao Brasil e fizessem arguições ao encarregado do Serviço Secreto da República Federativa do Brasil, o senador encarregado, o senador Duval, recebeu os integrantes do GAF que arguíram o Supremo Tribunal Federal e que, em urgência urgentíssima, fizeram uma reunião do Pleno da Corte, porque eles foram atrás de Sua Excelência, o juiz arbitral, corregedor em 197 países e com 193 países da ONU, a serem investigados pelo cargo. Uma vez arguídos, e eles, sabedores de que fizeram merda, foi apensado o processo em que estava Sua Excelência, o senhor Oscar Aníbal Chapano, no crime de fake news. Então, o Fachin, mais uma vez, ele apensou e procedeu a não dar publicidade. O titular do cargo, o senhor Oscar Aníbal Chapano, foi à ONU, apresentou a denúncia e a ONU alegou que não existia nenhum tipo de arguição contra o senhor Oscar Aníbal Chapano, em nenhuma vara de justiça. Então, o senhor Oscar Aníbal Chapano, que teve o seu celular roubado pelas autoridades da Polícia Federal, em que ele arguiu aos delegados federais: cadê o telefone? E estes disseram: Excelência, compre outro. Pois eles não sabem que o telefone do senhor Oscar Aníbal Chapano tem acesso com 60 agências de inteligência a proceder à observância dos crimes praticados na República Federativa do Brasil e também no planeta, onde 60 agências de inteligência fazem as investigações. O senhor Duval, conhecedor deste problema, ficou interessado e desde aquele então o senhor Duval identifica o crime de coopção, de captação e também de extorsão de funcionários públicos. Este procedimento levou a uma atitude tão grande que eles começaram a investigar entre eles mesmos quem tinha dedurado todos os acertos financeiros
e chegaram a Renan Calheiros, que tinha na sua posse 25 maletas de grampear, cada maleta mais de 3.000 unidades de telefone, como também escutas de 300 metros em proceder a identificar qualquer informação ou conversa telefônica. Então, Renan Calheiros quis intimidar o senhor ministro Marco Aurélio Mello, que ele evitou no governo de Fernando Henrique Cardoso, que ele não teve o procedimento averbado de imediato a assumir o executivo, o poder executivo da República Federativa do Brasil, a presidência da República, porque estavam em dolo, estavam em crime. Então, foi levantado o presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, o senhor ministro Marco Aurélio, a ser o presidente da República para proceder à entrega do cargo ou titular em determinar novas eleições, alegando que haveria um grande crime sendo cometido por Fernando Henrique Cardoso e os seus partidos políticos, que tinham vendido o Brasil 5 vezes e que estava sendo processado 3 vezes. Então o senhor Marco Aurélio Mello, herói nacional, não entregou o território da República Federativa do Brasil ao capital externo. Mas estes não se intimidaram com a assertiva do procedimento do senhor Marco Aurélio Mello, a defesa do território e o povo brasileiro. De lá para cá, ele foi visto como voto vencido. E ele sempre se vangloriou de não fazer parte deste conluio marginal do Supremo Tribunal Federal. Poucos sabem que o senhor Marco Aurélio, no momento da sua aposentadoria, este salvo-conduto iria expirar. Para todos do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então tudo isto foi visto. Tudo isto foi constatado. Ao se proceder com a denúncia e com o faquin, não querendo identificar as arguições feitas pelo interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, que tem a função de monestar qualquer ato vil administrativo que venha a delipendiar os bens do povo brasileiro, o senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor internacional,
se fez presente a defesa do povo brasileiro. E de lá para cá, ele vem estabelecendo uma luta à morte. Vários tentaram. E vários tiveram desfecho. Realizado por 60 agências de inteligência. Então, a situação é real. A situação da Organização Internacional das Máfias Internacionais que se abrigam no território da República Federativa do Brasil, que colocaram seu espólio do narcotráfico, estão sendo confiscados. Não pelo cargo ocupado por um ser mortal como é o senhor Oscar Aníbal Chapano, mas sim pela defesa da humanidade do planeta, em que 60 agências de inteligência acudem à proteção do senhor Oscar Aníbal Chapano, do cargo. Todo o procedimento, ele é averbado por 60 agências de inteligência, ao qual constatou que o crime processado mundial é o default financeiro que começou em 1990 e progrediu até 2017 e que todas as agências de inteligência, com seus especialistas, descobriram o rombo no planeta financeiro e que levou ao G20, ao Grupo de Davos, as famílias trilionárias do planeta a serem identificados e todos os seus compadrios. Então não há para onde fugir, porque estes relatórios foram realizados por agentes em campo, que estão transmitindo os relatórios pelo Facebook, somente pelo Facebook. E que a atitude valorosa de youtubers se viram com esta administração de roubo explícito nos impostos, em todo tipo de auxílio a hospitais, à educação, ao saneamento básico, em vários países, e que hoje se encontram a população destes países marchando para os Estados Unidos da América em querer sobreviver e ter paz, porque eles são massacrados, envelhecem e morrem. Então eles querem entrar nos Estados Unidos. Este procedimento acelerou ao combate do narcotráfico em toda a América Central, em toda a América do Sul, em toda a América do Norte, no Canadá, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. E cada vez vai identificando conglomerados financeiros que estão surgindo pelo narcotráfico. Então as frotas que se encontram em combate
Porque desde o momento que você desloca as frotas para a proteção de outros países, você dirá: o que tem os Estados Unidos a monitorar países que têm frotas de guerra a querer invadir outros países? Porque eles são os que procederam a processar tanto as substâncias que compõem a química dos estupefacientes, como também a logística e distribuição destas drogas, destes armamentos e destas contrabando de órgãos e de seres humanos. Todos identificados. Como todos eles ficaram sem valor financeiro, ou seja, não há unidade monetária no planeta que ostente valor. O papel moeda conhecido não tem valor. Então, as somas de dinheiro que estes conglomerados do narcotráfico, do tráfico de drogas, de armas, de órgãos e de seres humanos, tenha como sobreviver. Então todos eles se juntaram de uma forma insólita, de uma forma como se todos eles concordassem numa só voz: sim, estamos com você, e levantaram um defunto, Luiz Inácio Lula da Silva, para representar os BRICS, para representar o roubo de uma moeda que não tem valor. Ou seja, como ele foi levantado, ele foi substituído. Porque além de ser defunto, ou seja, ele já não está entre nós há muito tempo, desde o ano passado, ele está querendo levar uma representatividade do G20, do Grupo de Davos e do BRICS falido, em que eles querem proceder com a antiga administração que, através de uma sentença do Supremo Tribunal Mundial, determinou que os fundos derivativos não têm valor, não existem mais. Então não existe mais dívidas entre países. E você, cidadão brasileiro, não existe nenhum tipo de dívidas com os bancos domésticos, porque eles foram agendados para um crime vil, condenado, chamado de anatocismo, juros sobre juros. A Carta da Constituição de 1988 estabelece que os juros a serem cobrados pode ser no máximo 12%. Não há nenhuma instituição financeira que possa determinar que a administração, por ter danos na cobrança dos empréstimos, eleve os juros. Isso é crime, como também as barragens a montante de minérios, que levaram a óbito centenas de cidades no Brasil,
porque este crime só é cometido no Brasil. Barragens a montante de minérios de ferro ou de minérios. Tudo isto visto a olho nu. E que todos caem numa averbação, numa constatação, num crime visto, filmado e também defendido os algozes que cometeram estes crimes, que são levados à justiça do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal e que em atitude monocrática pelo Celso de Mello assinou em forma monocrática da venda da Vale do Rio Doce para Jacques Ismark, conhecido como George Soros, da Society Foundation, e que o seu herdeiro, Alex Soros, ou Ismark, ele é agora cidadão da realeza do Vaticano, porque o Vaticano é um reino. E ele tem a imunidade deste reino a ser processado pelos crimes de usura e também de sociedade com o narcotráfico. A atitude do Alex Soros, ou Alex Svart, ele foi tutelado como bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, cujo rei Bergoglio se intitula Francisco e se dá o cargo de Papa, foi sentenciado pelos crimes de estupro, sequestro, tortura e assassinato de quantidades de pequeninos que foram os sobreviventes arguidos desta prática do Vaticano, e que ele foi sentenciado à pena capital. Este excomungado jesuíta, que tem uma ficha corrida como Montoneiro, grupo subversivo que atuou na Argentina e na América do Sul, marxista, identificado e também sentenciado à morte pelo Tribunal Penal Internacional. Ele, como vários outros. Então, todos eles se abrigaram na República Federativa do Brasil como se fosse um país refúgio. E eles continuaram a cometer crimes locais. Então nós temos consulados do Hamas, consulado do Hamas, consulado da Norte-Coreia, que deu passaporte a Xi Jinping e ao pai dele para conhecer nos Estados Unidos da América Disneylândia. Tudo isto averbado com provas, com testificações.
E que todas estas provas não podem e não são nem esquecidas e muito menos escondidas. Porque pertencem a 60 agências de inteligência. Então a conta chegou. Chegou a conta. E todos vocês estão agora vendo o procedimento ao qual as frotas navais dos Estados Unidos da América, que detectaram que o seu general em chefe, Biden, ele está comprometido nesta organização conjuntamente com o Partido Democrata dos Estados Unidos da América. E que todos eles estão sendo arguidos e vão receber sentença a um crime sem igual na história da América, dos Estados Unidos da América. E que serão levados à pena capital, ao pelotão de fuzilamento, por traição à pátria. Entenderam? Então não tem legitimidade o Biden. Não tem legitimidade o Partido Democrata. Será cassado. Então a situação ela é real numa guerra fratricida, numa guerra genocida de querer impor um status quo falido, sem representatividade, porque eles não têm a capacidade da verdade. São todos réus, assassinos, covardes, filhos de uma puta. Então, nós estamos vendo agora as emissoras de televisão que elas foram colocadas contra a parede. Se vocês não fizerem o que nós determinamos, vai acontecer o que aconteceu no Equador. Nós vamos exterminá-los. E não andou para frente. Então nós temos um Maduro, presidente torturador da Venezuela, narcoterrorista, que está fazendo guerra ao Peru, que está fazendo guerra ao Equador, que está fazendo guerra à Colômbia, a todos os países da América do Sul, de Centro-América, porque eles querem se estabelecer. E ele, de forma desesperada, chamou o Putin, mas o Putin também é óbito. E tem um plagiário, aliás, vários, três plagiários. 3 impostores a ocupar a sua figura física. E isto tudo elaborado por um sistema de computação que ele não falha. Ele determina o que cada indivíduo da organização deve proceder. Mas o que acontece? Por que houve o fracasso do computador? É porque estes indivíduos quiseram sempre
cobrar mais propina. Isto levou a um atraso do computador. E por você provocar o atraso da diretriz dada pelo computador, vocês todos foram sentenciados ao fracasso. Então todos vocês agora estão querendo sair de uma forma dissimulada. Deixa disso, vamos fazer as pazes. Não vai haver guerra. Vamos todos ser bonzinhos e proceder com a fabricação de um computador quântico que tem que ter uma temperatura abaixo de zero, abaixo da temperatura do cosmos, fora da Terra, onde ele precisa não ter nenhum tipo de... Ele tem que proceder de compilações de dados a uma temperatura acima do que é o espaço sideral. Então, vocês dirão, como isto está procedendo e foram descobertos? É porque há, como diz a Bíblia Sagrada, em que em minha casa há muitas moradas, e eu virei a levar vocês para estas casas. E como iremos até você? Como você virá? Que caminho é esse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então entendam, os mesmos povos que estão aguardando o Messias, que estão aguardando a chegada de Alá, que estão aguardando a chegada de Jesus, todos estão aguardando a verdade, porque ela procede. E vocês que não querem que a verdade seja divulgada, perderam. Como diz o Barroso, perdeu, mané. Então a revolta do dia 8/1, de pessoas que não tinham condições nem de andar e que foram confundidos por ônibus fretados pelos sindicatos do Luiz Inácio Lula da Silva, que foram fretados pelo MST e que eles estiveram em todos os hotéis. Eles se a chegar a Brasília, eles desceram na rodoviária, muitos se deslocaram aos acampamentos em frente à unidade do Exército, mas outros, as suas lideranças, se alojaram em hotéis em Brasília e procederam com uma frase que o próprio Duval e o próprio serviço satelital gravou. Deixa acontecer naturalmente, porque nenhum deles tinha representatividade de mando. Lá estavam só os soldados de agrupamentos, não havia nenhuma patente a proceder
a defesa. Não havia voz de mando. E isto tudo para proceder a intimidar o poder executivo, querer intimidar o poder judiciário e o poder legislativo. Então o executivo de Luiz Inácio Lula da Silva abriu as portas com o chaveiro da Globo, que o empossou através de uma filmagem cinematográfica de contra-regras e também de atores que se vestiram de soldados, que se vestiram e invadiram o Planalto, invadiram o Senado, a Câmara de Deputados, e eles procederam a destruir o judiciário, que permitiu que todos os crimes fossem confirmados no Supremo Tribunal Federal. Então o povo é a voz de Deus. Ouviu, Barroso, que você, numa atitude monocrática, anulou a lei do sufrágio auditável, alegando que não haveria dinheiro para a compra das impressoras. Isto está gravado. Isto é prova da sua participação num crime sem precedentes na história do planeta. E o que coloca o senhor, conjuntamente com outros membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, ao crime lesa pátria e o condena à pena capital. Tá entendendo? Fui claro. E que vocês não têm saída. Não há saída. Há prisão. E que vocês estão esperando que o Chile, a Bolívia, o Paraguai venham invadir a República Federativa do Brasil, conjuntamente com esses 12 países do narcotráfico, aqui nas fronteiras do Brasil. Então a quarta frota não permitirá. São 123 países do Tribunal Penal Internacional que, sabendo de que isto poderia acontecer nos seus países, criaram, como você também, Brasil, criou, o Tribunal Penal Internacional. Então todos vocês estão identificados. Não há como fugir disso. Não há arguições, há testificações, há provas de que vocês são filhos de traidores à pátria, assassinos de bebês, assassinos de velhos, de anciãos, de roubar o tesouro, de decretar impostos. Vocês são os filhos da malparidos, que as suas mães devem estar envergonhadas de vocês, seus filhos da p***. Entenderam?
Fui claro? Então, povo brasileiro, nós estamos ad honorem, ou seja, de graça, defendendo o povo do Brasil e da América do Sul, da América Central e do planeta contra estes filhos da puta. Então, senhores, se vocês puderem nos ajudar com o Pix, tiver condições, meu Pix, oscaranibalchapano@gmail.com, e o meu Pix é o meu CPF, 510-466-44734. Estamos entendidos? Eu dependo de vocês e estou sobrevivendo graças a vocês. Gratidão, viralize isto o máximo possível. Quero aqui apresentar o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano. É o seguinte: Pix, oscaranibalchapano@gmail.com. Repito, oscaranibalchapano@gmail.com. Quero dizer também que o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano está na descrição, desse vídeo. Ou seja, na tela do seu celular ou de outros aparelhos. Vocês poderão, na descrição e na tela, depois do Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano, tem aí um link. Clica no link que vocês irão encontrar, certo? Tem mais de 500 modelos. É um celular, né, com lançamento novo. É uma marca, essa marca é conhecida. Nesse caso aí, vocês têm de clicar aí, entrar aí no link, né? Vocês poderão observar os preços, ok? Escolher as cores, os modelos, ok? É um preço espetacular, ok? Também vocês poderão, descer logo depois aí do celular, conforme o mestre Dinho já citou, certo? Então vocês irão entrar, quando entrar nesse link, entrar, aplicativo da Shopee, onde tem o local, logo na parte de cima, ali na parte vermelha, tem ali na parte direita, logo em cima, tem Constru Civil Mestre Dinho, tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Vocês observarão, é o nome do usuário. Constru Civil Mestre Dinho, certo? Então, eu sou afiliado da Shopee, com o nome de Constru Civil Mestre Dinho. Não é uma loja, eu sou afiliado. Eu só faço indicar, certo? Eu indico e vocês compram. Depois, eu recebo a comissão do Shopee. Clica aí também no curso de mestre de obras completo. Curso de mestre de obras completo. Está no site da Udemy. A sede da Udemy é nos Estados Unidos.